Já. Boa tarde. Em nome da Casa e Mercado, eu agradeço a presença de todos que estão conectados conosco nesta tarde. Este é o terceiro episódio da série A Casa durante e após o isolamento social, que faz parte do projeto Web Casa e Mercado Debates. E o tema do nosso encontro de hoje é espaços híbridos. Hoje nós vamos refletir sobre como a experiência do isolamento social está fazendo que espaços convencionais estejam se transformando, absorvendo novos usos e utilidades, transformando-se no que está sendo convencionado já ser chamado de espaços híbridos. Bom, existem muitos espaços híbridos que estão se formando, mas o nosso olhar é o espaço híbrido da casa. Segundo pesquisa da Cushman, 73,8% das empresas pretendem instituir o home office como prática definitiva no Brasil após o isolamento. Essa pesquisa ouviu 122 executivos de multinacionais que atuam no nosso país. E o curioso é que antes do isolamento social, 42,6% dessas empresas nunca tinham adotado a prática do home office. E em 23,8% das companhias, este home office não passava de uma possibilidade em análise. Ou seja, de fato, o isolamento social está acelerando algo ou provocando uma transformação que não estava necessariamente na pauta dessas empresas. Bom, e a questão que colocamos é se as nossas casas e nós mesmos estamos preparados para ocupar esse espaço híbrido de descanso, reunião familiar e trabalho. E como a arquitetura, os objetos e a infraestrutura podem e devem colaborar para esta transformação. Eu quero começar a fazer alguns agradecimentos, mas antes eu quero pedir para que todo mundo que esteja se conectando conosco, nos assistindo lá no YouTube, que faça o seu check-in no chat. Por quê? Porque a gente fica sabendo quem está conosco, de onde está, e nós vamos customizando a nossa conversa, procurando navegar dentro do perfil do nosso internauta que está nos seguindo. Então, eu já inaugurei aqui o nosso chat, mandando uma mensagem para todos e estou aguardando aqui que todo mundo se pronuncie e se manifeste. Quanto mais manifestação a gente tiver, mais interativa vai ser a nossa conversa. Bom, então vamos aos nossos agradecimentos. Eu quero agradecer principalmente e inicialmente aos nossos patrocinadores, a Arthur Decor, a De Fragoso e a Rinai. Nós vamos contar com eles aqui durante o nosso bate-papo. Eu quero ouvir a opinião deles sobre os assuntos que nós vamos tratar por aqui. Nós vamos assistir a vídeos dessas empresas que, de uma forma ou de outra, têm relação com esse debate que nós vamos ter hoje. Eu quero mandar um abraço muito especial para o Renato Marim, diretor da Casa e Mercado, e em nome da Casa e Mercado, então, eu saúdo todo mundo que nos segue pelo YouTube, saúdo e agradeço mais uma vez aos nossos patrocinadores e, obviamente, aos nossos convidados especialistas que vão ser o ponto central da nossa conversa. A nossa dinâmica é a mesma dos nossos outros encontros. Nós vamos ter enquetes, as pessoas respondem as enquetes, os nossos especialistas comentam. Bom, dito isso, vamos começar as apresentações. Eu vou começar apresentando os nossos convidados pela Roberta Rampazzo. A Roberta, que não está tão próxima de nós, está lá em Londres, e essa é uma das vantagens da gente criar essa aldeia global conectada, a possibilidade da gente falar com a Roberta da mesma forma como a gente está conversando com os nossos outros convidados. Parece que está todo mundo muito perto, muito próximo. A Roberta Rampazzo é formada em desenho industrial pela FAAP e lá também ela estudou projeto do produto. E na Universidade Mackenzie, desenho industrial, concluiu o projeto do produto. Estudou também na UAL ou na UAL, Interior Styling Short Course. Com mais de 15 anos de experiência no mercado, Roberta Rampazzo possui sua própria linha de móveis,
e também desenha para diversas conceituadas marcas, como a Alès, Decameron, Vermil, Vidrotec, Objeto e outras. Talvez eu tenha derrapado aqui na minha pronúncia, peço desculpas e já convido a Roberta para fazer sua saudação, mas eu quero fazer uma provocação. Eu quero que você faça a sua colocação inicial, já provocada por mim num ponto que eu acho vital aqui na nossa conversa. Roberta, muita gente tem adaptado sua casa ao home office como algo provisório. Claro, a princípio nós imaginávamos que estaremos em quarentena, nós já estamos aqui no Brasil em centetena. Então, esse provisório começa a se tornar algo definitivo, e a partir dessa pesquisa da Cushman, que eu mencionei para vocês, provavelmente isso vai ter uma sobrevida muito grande, né? Você acredita que os objetos que nós usamos são adequados para absorver este novo uso de nossas casas? A gente está com objetos prontos para que o home office em definitivo seja instaurado nos nossos lares? Boa tarde, Roberta, ou boa noite para quem está em Londres. Quase boa noite. Oi, Wagner, tudo bem? Primeiro, super obrigada pelo convite, pelo espaço, fico muito feliz de estar aqui, me sentindo super próxima de vocês aqui, parece que eu estou aí no Brasil. Bom, eu acho que muita coisa vai mudar, né? Como a gente já sabe, as mudanças, na verdade, elas não param de acontecer, elas estão sempre acontecendo. O que acontece, no caso de uma pandemia, é ela acelerar essa mudança, né? Os espaços, por exemplo, eles já estão sendo cada vez menores por várias questões, até econômicas, do mercado imobiliário, enfim, os espaços estão ficando cada vez menores. E isso agora, com essa pandemia, também vai ser toda alterada essa dinâmica que a gente tem com o espaço, porque antes a nossa casa era praticamente só a nossa casa, era o espaço que a gente passava maior tempo, enfim, e agora ele virou home office. Então, tem aquela coisa de o que a gente espera, né, o que é um pouco da expectativa das pessoas, de todo mundo ter um espaço grande, adequado para ter um home office, e da realidade das pessoas, né, os apartamentos são cada vez menores, então não é todo mundo que tem espaço para home office. Então, assim, tudo vai ter que se adaptar, os objetos, eles são, em parte, adaptados, né, digamos, a gente tem uma mesa, que ela pode virar facilmente uma mesa de escritório, a gente tem uma cadeira que dá para se adaptar, mas não é o ideal para que a gente possa trabalhar muito tempo na nossa casa, porque não era o que a gente vivia, né? A gente vivia só, algumas pessoas trabalhavam, ou trabalhavam no final de semana, poucas horas, mas não esse tempo tanto dedicado a usar nossa casa como escritório. Então, eu acho que, assim, sem dúvida, os objetos vão ter que se adaptar. Se a gente pensar em móvel, eu acho que todo mundo já viu em algum momento aqueles vídeos em redes sociais de móveis que você vira uma prateleira, a cama, você abaixa a cama, depois você sobe, ela vira uma estante, mesa de jantar que você pode aumentar o tamanho ou diminuir, ou uma mesa de centro que vira uma mesa lateral, enfim. Então, acho que, assim, esses objetos com dupla função, eles vão ser cada vez mais importantes, assim, eles vão ser, na verdade, a gente vai usar mais esses objetos, né, que antes eles falavam, bom, para que eu preciso de uma cama que vira estante? Agora talvez você precise, né, porque a tua sala, que você não tem aquele apartamento enorme, que você gostaria de ter 5 quartos adequados para receber para a criança, para o hóspede, no caso de um casal, às vezes você precisa de 2 espaços para trabalhar. Então, assim, tudo precisa ser pensado. A gente tem uma parte de objetos que estão ok, que dá para a gente continuar, e acho que outra parte precisa ser muito bem pensada aí. Perfeito. Eu fico imaginando, a partir da sua fala, a arquitetura náutica, né? Os barcos nos ensinam esta lição. Eu já tive a oportunidade de viajar num barco, e é isso que você falou, é impressionante o que um pequeno espaço pode conter quando bem desenhado, quando bem concebido. Sim, sem dúvida. Vamos deixar um pouco mais dessa conversa para frente, a gente tem muita coisa para discutir por aqui. Antes de apresentar o nosso próximo convidado, eu quero mandar um abraço muito especial para o Daniel Corsi, que esteve conosco no primeiro debate, quando nós falávamos também da casa, né? Começou por ali, o Daniel esteve conosco, está nos seguindo aqui. Um abraço, Daniel Corsi. Vamos lá. Sônia Primo. Sônia, formada em tecnologia pelo ITA, com pós-graduação em negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalha há 30 anos com seleção, aquisição, venda e implantação de soluções tecnológicas. Iniciou a carreira técnica no mercado financeiro,
e vem atuando como consultora e gestora de projetos em grandes corporações de diferentes segmentos de mercado. Em 2018, fundou a Otimizare, consultoria especializada na busca e implantação de soluções tecnológicas aplicadas à otimização de processos e redução de custos, com particular interesse em internet das coisas e inovação. A Sônia vai ter muito trabalho nesse nosso webinar e vai começar tendo trabalho já com a minha provocação inicial. Boa tarde, Sônia, me conta o seguinte: esta mudança na casa e no trabalho tem nos levado a um uso intensivo da tecnologia. Esta tecnologia, ela vai parar por aí, ou seja, nos provendo reuniões à distância, ou você acredita que tem muita novidade chegando e que vai transformar ainda mais a nossa casa e a nossa vida em casa? Boa tarde, Sônia. Sônia, com licença, você pode, por favor, desmutar o microfone? Oi, gente, tudo bom? Agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo esse espaço, discutindo coisas tão relevantes para esse momento. Agradeço ao Renato pelo convite, e é isso, eu acho que a gente vai ter muita mudança por aí, vem muita coisa, e acho que esse home office compulsório que nos atropelou um pouco, como você falou, né, Wagner? A gente tinha essa discussão do home office e ela, de repente, se instalou. Muita empresa estava discutindo, vamos fazer, não vamos fazer, e de repente teve que fazer, e a surpresa boa foi que deu certo. E tanto que muita gente agora já está pensando em ficar com isso permanente. Eu acho que a gente está num momento de extremo, né, um home office muito extremado, e que a gente vai acabar chegando num equilíbrio. É como um pouco que a Roberta falou, para adaptar a nossa casa ao home office não é uma tarefa tão simples, porque a gente vai ter que conviver várias pessoas em home office na mesma casa. Como ela falou, os espaços são reduzidos, não dá para você pensar em ter 3 escritórios numa única sala. É o marido trabalhando em home office, a mulher trabalhando em home office, então é um desafio gigante. Acho que a gente vai ter que se adaptar um pouco a sala, um pouco o quarto, a gente vai ter que ter cômodos híbridos, não só espaços híbridos, a gente vai ter que conviver, ter uma reorganização do nosso espaço. E acho importante também a gente ter o cuidado de preservar a nossa casa enquanto casa. Então, falando um pouco de tecnologia, eu acho que tem muito objeto que vai vir por aí, mas a grande questão vai ser a conectividade. Eu acho que a gente vai precisar evoluir rápido nessa questão de banda, de velocidade, de multiplicador de internet nos cômodos, porque hoje você não vai poder concorrer todo mundo com a mesma internet, ela vai ter que ser muito melhorada. Então, a gente está com muita expectativa em cima do 5G, porque você vai ter que todo mundo estar com todos os seus dispositivos conectados ao mesmo tempo, uma videoconferência consome banda, o outro está no outro cômodo com outra videoconferência, é criança fazendo trabalho, é um desafio gigante. Vários dispositivos conectados ao mesmo tempo, e ainda mais quando a gente olha para o futuro, da internet das coisas, que todo mundo quer conectar os objetos, quer conectar a geladeira, quer conectar a televisão, quer conectar a cafeteira, quer conectar a cortina, quer conectar tudo, a gente vai precisar de muita banda e uma internet muito boa para estar com tudo isso conectado e ainda trabalhando. Então, acho que tem muita coisa por vir aí, mas eu estou bem animada, que eu acho que essa 5G vai ajudar muito. É isso, gente. Eu tenho ouvido que o 5G há uma expectativa tão grande porque ele, inclusive, nos liberta dessa conexão via Wi-Fi que hoje nós vivemos, né? Ele nos permite, inclusive, abrir mão dessa conectividade que nos deixa ainda a desejar, que costuma falar exatamente na hora que a gente mais precisa dela, convenhamos. Bom, isso também nós vamos tratar mais para adiante, né? Eu vou agora... todos os nossos debates têm um arquiteto, porque a gente acredita que toda boa solução nasce num bom projeto, né? E quando o projeto existe e o nascedouro dele é bom, as coisas se encaminham de forma correta para frente. Então não pode faltar arquiteto no nosso papo. Hoje nós convidamos o Lula Gouveia.
O Lula é graduado na Universidade Mackenzie como engenheiro civil em 2001. Lula Gouveia trabalhou por 6 anos com fundações, onde ele foi participar em grandes projetos como Brascan Century Plaza, Rocha Verá, Linha Amarela, Subway. Em 2002, começou a estudar arquitetura e, durante o período, trabalhou em muitos escritórios, conectando arquitetura e engenharia, gerenciando projetos corporativos para empresas como Booz Allen, McCann Erickson, Votorantim Grupo. Em 2007, graduou-se em arquitetura pela Universidade Mackenzie e passa a trabalhar no escritório Rocco Vidal, mais PW, até tornar-se sócio do Super Limão em 2018. Puxa, Lula, eu quase mordi minha língua aqui quando comecei a ler teu currículo. Eu falei, puxa vida, mas estou falando que precisamos de um arquiteto e ganhamos aqui um engenheiro. Mas a encomenda saiu melhor, a entrega saiu melhor que a encomenda, porque não há formação melhor para esse debate do que o engenheiro que também é arquiteto. Então, muito bem-vindo, Lula. Não vou deixar você sem uma batata quente logo no começo. Então, começo te perguntando o seguinte: nesse contexto onde começamos o nosso papo, o que sobra para os espaços corporativos? Antes da gente falar da casa, me conta o que você acha que vai acontecer. Será que esses espaços corporativos vão estar dedicados ao abandono, ou a gente realmente vai ter uma interação entre esse home office e os espaços corporativos? Qual que é a tua opinião sobre isso? Muito bem-vindo, Lula. Legal, Wagner, obrigado aí pelo convite, a chance de falar. Eu acho que é um tema super pertinente e trazer tanta gente assim para essa conversa é muito legal. Bom, indo direto para a sua questão, eu acredito no 360. Tá? Há tempos, isso é uma mudança que já estava acontecendo em lojas, né? As lojas digitais começavam, a gente viu que só o digital não funcionava, as lojas pediam espaços físicos, e aí começaram a surgir os guide shops e tal. Eu acho que é esse ponto que a gente está no escritório, tá? Você vai ter o teu escritório, você vai ter uma base no escritório, nos espaços corporativos, e você vai ter uma base na tua casa, tá? E a junção dessas duas coisas é que vai virar o seu trabalho. A gente costuma dizer há um tempo, o pessoal falava muito que o escritório está virando casa. Na verdade, eu acho que o escritório ele já está virando uma faculdade, né? Aquela coisa, assim, você tem a sua faculdade, você vai para a faculdade, quando você é obrigado, tem uma aula que você tem que estar lá, ou você vai lá quando você vai fazer um trabalho em grupo, porque teu grupo está ali, ou vai para a oficina, vai para alguma coisa que você não tem a condições de fazer na tua casa. Você se locomover numa cidade que nem São Paulo, outras, assim, ir até o escritório para simplesmente trabalhar não faz muito sentido, né? A coisa vai ter que ser meio complementada. Então, assim, você vai quando tem necessidade. Se essa necessidade não existe, você faz o teu trabalho de casa, tá? Então, acho que a visão é que o espaço expande para o todo. Perfeito. Isso a gente pode voltar mais adiante, porque eu gostaria realmente de compreender ou de tentar enxergar como na prática essas fusões vão acontecer, né? E como é que a gente pode imaginar que os espaços vão permitir o gerenciamento dos times, a alimentação criativa, né? São coisas que realmente podem nos intrigar e que merecem a nossa reflexão já, né? Mais para a frente. Bom, a nossa dinâmica aqui sempre é a de trazer enquetes para a gente conhecer o ponto de vista e a opinião dos nossos internautas. Então, nós vamos começar com as enquetes, porém, antes de começar com a enquete, eu quero pedir para o pessoal rodar um filme do Condomínio Ninho da Mantiqueira. Esse espaço que entra no nosso debate exatamente para nos alimentar da possibilidade de trabalharmos à distância, talvez em qualquer lugar. E aí, lembrando o que a Sônia falou da conectividade, né? Se a gente tiver grande conectividade, não importa aonde a gente esteja, né? Quem sabe a gente possa estar, de fato, numa casa de campo. Então, eu quero pedir para o pessoal rodar esse vídeo e depois nós vamos puxar a primeira enquete para conhecer o ponto de vista de quem nos segue aí pelo YouTube. Vamos lá, pessoal. O que você espera em uma viagem? Um homem precisa viajar, por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar para entender o que é seu,
para um dia plantar as suas árvores e dar valor, conhecer o frio para desfrutar o calor. Uma montanha, para ver o mundo como é ou como pode ser. Uma montanha alta, com a cidade lá embaixo, a Pedra do Baú em frente e ao lado as imensidões mineiras. Uma montanha cuidada com respeito. Um ninho. Um lugar para se aquecer na fogueira e apreciar, no escuro da noite, as estrelas e as pequenas luzes de São Bento do Sapucaí. Um lugar para sentir a força do sol que bate por essas bandas, ver as nuvens e a chuva regar a terra, onde o tempo passa mais lento e a caminhada vale a pena. Bom, pessoal, obrigado por ter rodado o vídeo aí, pessoal da técnica que está nos dando suporte. Vamos, então, à nossa primeira enquete para conhecer a sensibilidade de quem está aqui nos acompanhando com relação a uma questão muito simples. A pergunta é objetiva e direta. Sua casa está pronta para o trabalho em definitivo em home office? E nós temos 3 alternativas. A primeira, plenamente. A segunda, em parte, precisa de melhorias. Ou a terceira, não. Minha casa está mal adaptada. Então, eu peço que todos que estão seguindo alimente o nosso chat com a sua alternativa. Eu vou colocar a minha aqui. A minha é a número... Eu não vou falar para não induzir ninguém, mas eu já coloquei aqui. Daqui a pouquinho o pessoal faz a contabilidade e aí nós vamos conversar a respeito desta enquete. Bom, parece que não vamos precisar fazer muita conta para ver qual que é a opção aqui que vai chegar. E eu vou chamar uma pessoa que também está aqui conosco na live para opinar, depois dos nossos especialistas. Então, eu quero pedir para o Arthur se preparar, porque depois a gente conhecer a opinião dos nossos 3 especialistas, eu vou provocá-los, viu, Arthur? Não pensa que a vida deles é fácil, é só comentar aqui a resposta, não. Eu vou compartilhar uma história que nós comentamos há pouco, eu e o Arthur, sobre a adaptação da casa, né? Enquanto as respostas são colocadas aqui, nós estávamos conversando por telefone em outro momento e eu estava dizendo para ele que a casa onde eu estou, eu nunca a usei como escritório no período da tarde, porque eu sempre estava ausente. E quando eu comecei a usar, bem o lugar que eu uso, o sol entra e bate direto em mim. Ou seja, eu tive que fazer uma adaptação aqui, que foi colocar uma cortina muito improvisada. E vocês veem que o sol está entrando, tá até me incomodando um pouco, né? Eu fico pensando que todo mundo, talvez por grandes ou pequenas adaptações, tem que passar por isso, né? E o Arthur, inclusive, comentou que que também ele vivencia essas experiências, né? Então, voltando ainda, vamos lá. Eu quero saber aqui como é que estão esses votos. Podemos fechar já, pessoal? Opa, já temos a resposta, né? 70% na resposta, alternativa número 2. É isso, Bruno? É isso. 70% dos nossos entrevistados acreditam que a sua casa está apenas em parte adaptada, precisando de melhorias, né? Então, vamos lá. Roberto, eu queria voltar um pouco naquela colocação inicial sua, sobre a questão dos objetos, né? Você estava falando de adaptação e de aquisição. A partir dessa vivência, dessa necessidade, a indústria vai começar um processo de nos convencer de que a gente tem que trocar tudo
porque é assim que o modo de produção capitalista vive, né, que o mercado vive. Ele nos convence de que as coisas que a gente tem precisam ser descartadas e a gente colocar coisas novas, né? Como é que você vê isso como oportunidade de mercado? Você acredita que junto com essa questão toda da pandemia, começa a surgir uma consciência da gente consumir de forma mais consciente? Como é que você enxerga a necessidade da gente ter objetos melhores, mais adequados, mas, ao mesmo tempo, a necessidade da gente ter um consumo mais consciente? Faz sentido a gente buscar sempre adquirir e descartar, ou é possível adaptar o objeto? Wagner, é interessante. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é quais as mudanças que vão ser a longo prazo e quais as mudanças a curto prazo, porque isso faz muita diferença. Uma coisa é a gente se adaptar para agora, e você, como você falou, você foi urgente comprar lá sua cortina, resolver a tua situação, porque você precisava para agora. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai fazer. Aliás, o brasileiro é ótimo nisso, na gambiarra, e vai dar um jeito aqui, vai adaptar alguma coisa, a mesa vai virar multifunção, enfim. Só que quando essa mudança começar a ser a longo prazo, quando realmente a gente começar a trabalhar de fato no home office, que eu ainda não estou muito convicta disso, eu não sei se as pessoas vão realmente trabalhar durante muito tempo nas casas, por muito tempo, porque por enquanto, é o que eu falei, a gente não tem muita escolha e ainda está nesse processo de adaptação e mudança a curto prazo, então a gente, digamos, não tem opção, mas acho que daqui um bom tempo a gente vai começar a ter, né? Então a gente vai repensar o que é necessário mudar de verdade na nossa casa e o que dá para a gente se adaptar. Então acho que assim, também ninguém precisa sair fazendo a casa ficar perfeita para trabalhar tudo, porque ninguém nem sabe quanto tempo vai ficar. Eu acho que talvez, assim, sem dúvida é uma tendência que tem as pessoas trabalharem cada vez mais em casa, mas talvez elas fiquem 2 dias em casa, então, por exemplo, trabalha 2 ou 3, enfim. Vou dar um exemplo rápido aqui. Por exemplo, a mulher pode trabalhar segunda e terça na casa e o marido quarta, quinta e sexta, se tiver essa flexibilidade das empresas, que eu acho que vai ser cada vez mais normal. Então, assim, talvez não precisa ter 2 escritórios, você pode ter um só. Né? Então, assim, é isso que eu estou falando, a gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer, a gente vai ter que se adaptar. Eu acho que, assim, no meu caso, né, puxando um pouco mais para o meu lado, por exemplo, como design, você vai ter que fazer, quando eu for pensar, por exemplo, numa cadeira, eu posso pensar numa cadeira que ela se adapta para uma mesa de jantar, mas ela também pode virar um home office, então ela não tem aquela cara totalmente de escritório, mas que ela se encaixa ali na sala de jantar, só que ela tem um braço, ela é mais confortável, você pode ficar mais tempo, né, assim, então acho que assim, a gente está trabalhando também junto com o mercado está vendo o que a gente precisa, e a gente também vai passar nossas necessidades para o mercado, né, o mercado lê o que a sociedade está querendo e vê o que a gente vai produzir, então eu acho que vai ter um conjunto aí, né, por enquanto é uma necessidade mais rápida, mas logo a gente vai ver o que é realmente necessário, né, e essas mudanças, elas são constantes, né, então eu acho que ninguém precisa ser muito apressado agora, e vamos ver o que ainda precisa, assim, porque ainda ninguém sabe. Então, acho que é meio por aí, mas que vem mudança e que os móveis vão ter que se adaptar, que o mercado vai ter que se adaptar com certeza, e que cada vez a gente procure objetos de mais qualidade, com mais função, né, às vezes agora a função está cada vez sendo mais necessária, então, assim, vai ter que ter uma adaptação com certeza. O design acompanha, né, essa mudança da sociedade, né, então vem mudança para frente aí. E você acredita na busca por objetos de uso mais prolongado, mais definitivo, e na fuga desse consumo e descarte? Sim. Essa mudança também da gente buscar coisas mais... Vocês estão me ouvindo? Então, Wagner. Essa mudança da gente buscar produtos mais de qualidade, isso também faz parte de uma coisa sustentável, né? Porque às vezes a pessoa fica achando que produto sustentável é só que veio de uma madeira certificada ou um material reciclável, enfim. Mas nada mais ecológico do que a gente comprar produtos de qualidade, que a gente saiba que a gente não vai ter que trocar ele rápido, né? Então, assim, esse consumo consciente, ele também faz parte da nossa mudança. Como disse, o designer acompanha as mudanças sociais. E uma delas, além da pandemia, né, que é o foco que a gente está falando, mas a outra que vem aí em seguida, junto, é essa mudança por uma consciência social, né, do nosso papel aqui, do nosso consumo, de comprar coisas com mais qualidade. Então, assim, é o que eu falei, tá tudo alinhado nessa mudança, e que ela vem com certeza.
Que legal, Roberta. Um ótimo raciocínio para os tempos atuais. Lula, será que eu posso pedir para você fazer um comentário também nessa pergunta? Ixi, aí pronto. Legal. Não, acho ótimo. Ó, super concordo. Eu acho que o ponto que a Roberta tocou é isso. A gente tem adaptações, tá? O cenário todo está mudando. A gente tem estudado em alguns clientes nossos e a gente sempre estuda o hoje, o daqui a pouco e o longo termo, né? Então, assim, o longo termo ninguém sabe. Depende de vacina, depende de adaptação e tudo mais. O fato é que você não vai fazer tudo em casa, nem você vai fazer tudo no escritório. Provavelmente o que você faz em casa são trabalhos individuais que você precisa de um foco maior e muita videoconferência, né? Então acho que algumas adaptações diretas a gente começa a ver acústica, né? Que realmente vai ser muito bom. Se tem duas pessoas no mesmo espaço, você tem que resolver. Mas se uma pessoa está em outro lugar, está resolvido. Aí a gente entra na parte de iluminação também. Então a gente vai começar a olhar para casa com um olhar de coisas que a gente tinha no escritório. Mas, por outro lado, também tecnologia vai entrar fazendo um papel super importante. Isso aqui é uma coisa muito simples, é o fone, né? Se a gente tirar o fone aqui, vai bagunçar o áudio. Então, simples fato de você usar uma coisa tecnológica já melhorou. Eu acho que, num primeiro momento, a gente costuma dizer que a gente está hackeando coisas existentes, inclusive hábitos, né? Nem todos os hábitos que a gente tem que foram incorporados na quarentena são só de quarentena, muita coisa já é cultural em outros países ou outros lugares e se perdeu, mas eu acho que essa grande mudança vai acontecer aos poucos. As primeiras adaptações eu acho que vão ser as ligadas à ergonomia. Eu mesmo detonei minhas costas no primeiro mês trabalhando na cadeira da sala de jantar, agora eu estou com uma cadeira de escritório aqui, roubei a cadeira de escritório, trouxe para casa. Então acho que vão ser mudanças graduais até a gente chegar nesse ótimo, né? Mas eu entendo que é meio irreversível. Voltar ao que era não vai fazer muito sentido, simplesmente porque se a gente colocar todas as normas de segurança, os escritórios têm que crescer. E que escritório vai crescer num pós-crise, né? Então realmente a gente vai ter que mudar essa mentalidade. Ótimo, perfeito. Agora, numa visão de tecnologia, será que eu posso pedir a opinião da Sônia, por favor? Estão me ouvindo? Ainda estamos... Isso, não. Agora estamos te ouvindo. Vamos lá, eu concordo tanto com a Roberta quanto com o Lula, eu acho que a gente tem que se adaptar. Antes da gente adaptar os espaços, eu concordo com a enquete, eu acho que a gente tem que ainda fazer muita melhoria em casa, mas eu acho que a gente tem que se reconhecer no home office. O que o home office vai significar para mim? Então, assim, as pessoas têm inúmeras vantagens em estar em home office e, às vezes, nem tanto. Tem gente que gosta da interação com os colegas de trabalho, tem gente que faz trabalhos que precisam de alta concentração, então trabalhar em casa é muito mais interessante, mais produtivo. Às vezes você tem que fazer uma discussão em grupo, aquela que junta todo mundo para uma ideia, e que você estar num escritório, num espaço com todos, é mais produtivo para poder chegar na solução de um problema. Então, eu acho que a gente tem que, antes de mais nada, se reconhecer o que o home office significa para mim. E também eu acho que essa pandemia trouxe algumas questões que a gente vai ter que revisitar a nossa vida numa grande metrópole. Será que eu quero agora, dado que eu posso trabalhar em home office, funciona muito bem, por que eu tenho que morar a 2 horas de distância do meu trabalho? Agora eu não preciso mais, eu estou em casa. Então, a questão do deslocamento vai ser muito importante para muita gente repensar o seu home office. O deslocamento que eu chamo de improdutivo é aquele que você passa horas no trânsito, num horário de pico, que começa a perder o sentido, o conceito de horário de pico, porque eu posso ir mais tarde, eu posso ir adiantando em home office algumas coisas e ir mais tarde para o escritório, posso ir na hora do almoço, posso almoçar em casa com meu filho e ir depois. Então, eu acho que a gente tem que primeiro se adaptar como pessoa. Então, quais são as vantagens que eu tenho do home office? Aí, como é que é a minha família? Como é que é a minha casa? Meu filho estuda de manhã, estuda de tarde, eu quero estar com ele, eu quero ficar mais tranquilo quando ele for para a escola, a minha esposa precisa estar em home office, ela dá aula, ela precisa de um áudio melhor, um espaço mais tranquilo. Eu acho que tem que ter esse momento de reflexão sobre o que significa o home office na minha família. O que significa para mim? Eu quero ficar confinado, entre aspas, dentro da minha casa
e depois de novo na minha casa, quando eu terminar o trabalho, ainda estou em casa. Então, essa quebra entre trabalho e casa, eu acho que a gente vai ter que refletir um pouquinho, porque tem gente que consegue se trancar no escritório, vai lá, fica protegido quando a internet pega no escritório, né? Quando você não mora numa casa com as paredes tão de concreto que a internet não pega no quarto, né? Então, tem que ter essa preocupação também com essa questão da conectividade. Mas será que eu consigo me isolar ou eu prefiro trabalhar no meio da cozinha, no meio da sala, mas o sofá da sala, depois de 15 dias vai detonar sua coluna, com certeza. Eu era uma pessoa que gostava muito de trabalhar na cama, até que eu descobri que eu não posso trabalhar na cama, senão eu vou ficar sem a coluna. Então, eu tive que adaptar um espaço para poder, com uma cadeira mais confortável, e sentar bonitinha, disciplinada e com a postura correta. Então, foi um processo de adaptação pessoal. Agora, eu também gosto de descer aqui no jardim do prédio, quando eu tenho que ler um relatório, eu gosto de descer no jardim e ver o sol e tudo mais. Então, eu preciso que a internet também funcione no jardim do prédio. Então, tem algumas questões que a gente vai ter que refletir antes de sair transformando a casa. E outra coisa, será que eu quero morar em São Paulo? Então, talvez eu queira mudar para uma casa maior, no interior, aí eu vou ter um escritório para todo mundo. Então, eu acho que tem que, antes de pensar na mudança da casa, pensar em como eu sou no home office. Como é que a minha empresa vai lidar com o home office, como é que eu vou mostrar meu desempenho no trabalho, como é que eu vou ser gerido no trabalho. Acho que os RHs das empresas vão ter que pensar e todo mundo fazer um trabalho em conjunto, antes de sair mudando a casa. E também acho que as empresas vão ter que ser parceiras dos seus funcionários para ajudar a fazer essa modificação na casa. Vai ter que adaptar. Então, a empresa tem que, eventualmente, instruir as pessoas a ter um melhor desempenho, postura, horário, qual é o melhor horário, iluminação para uma conferência. Enfim, eu acho que a gente tem que primeiro refletir um pouco antes de sair transformando, comprando objetos que podem não ser necessários. Enfim, eu acho que tem um tempo aí antes. Perfeito, perfeito. Realmente, a nossa casa está virando cada vez mais a nossa nave espacial, né? E para onde ela vai nos levar vai depender só da gente, do que a gente coloca nela. Inclusive, é sobre isso que a gente vai falar na nossa segunda enquete. Mas para agora, a gente vai passar o vídeo aqui da Arthur Decor, tá bom? Um dos patrocinadores da nossa live de hoje. E vamos pro vídeo então, pessoal da técnica. Muito bacana. Esse foi o vídeo da Arthur Decor. E agora a gente já pode ir para a nossa segunda enquete do dia, que tem apenas duas alternativas. Então vamos lá. Não é só suporte para o trabalho de um membro da família. A casa também terá de acomodar, para muitas famílias, o estudo dos filhos, como a Sônia pontuou bastante aqui, e o trabalho para mais de uma pessoa. Então vamos lá.
Vocês acreditam que, para que todos possam desempenhar suas novas tarefas em casa, o ideal seria que devemos adaptar vários espaços da casa para que eles possam dar suporte ao estudo, trabalho e reuniões à distância? Ou devemos, em vez de adaptar, devemos criar ambientes destinados exclusivamente ao trabalho ou ao estudo, preservando assim o resto da casa para as atividades familiares? Lembrando aqui que é a parte mais importante dessa nossa discussão, né? O que é o certo e o que é errado quando a gente trata da nossa casa, do nosso ambiente pessoal. Então agora já vamos abrindo aqui espaço para as perguntas no YouTube. E estamos de volta com o Wagner. Vamos trazer a câmera dele aqui de volta. Obrigado, pessoal. Poder começar a colocar suas respostas. Pessoal, desculpa. A Sônia havia comentado, na fala da Sônia que a internet, ou que a tecnologia nos deixa na mão nos piores momentos. Foi o que aconteceu comigo. Um raio derrubou a energia, levou embora o 3G, enfim, me deixou totalmente pré-histórico, né, sem internet. Eu nem acompanhei o papo de vocês, mas eu espero que tenha sido inspirador. Bom, nós já estamos, então, na segunda pergunta. Depois eu vou querer saber as respostas de vocês, mas eu vou assistir lá no YouTube, porque este nosso encontro fica gravado e fica lá no YouTube para a gente ouvir a qualquer momento. Então, terminando, eu vou pegar esse lapso de 10 minutos que eu perdi e vou lá para saber qual foi a resposta que a Roberta deu para aquela minha provocação sobre o consumo e sobre objetos mais definitivos, permanentes. O Arthur entrou no nosso papo ou não? Naquele momento lá, você conseguiu chamá-lo, Bruno? Oi, Wagner. Não, o Arthur ele ainda não entrou. A gente passou, no entanto, já o vídeo do Arthur Decor. Legal. Então vamos lá. Estamos já na segunda enquete. Eu já votei. Só eu votei por enquanto, me parece, né? A pergunta é: você acredita que para que todos possam desempenhar suas novas tarefas em casa, o ideal é adaptar vários espaços da casa para que eles possam dar suporte ao estudo, trabalho e reuniões à distância, ou criar ambientes destinados exclusivamente ao trabalho ou ao estudo, preservando o resto da casa para a vivência familiar, né? Então, vamos lá. Ninguém está votando. O que está acontecendo? Será que a conexão das pessoas também caíram? Será que tem aqui algo... Oi, Wagner, desculpa te interromper. Na verdade, eu vou pedir para você dar um refresh no seu YouTube. A maioria das pessoas já votou sim. Inclusive, já dando aqui uma expectativa para o pessoal, a gente teve 75% de respostas para número 1, tá? Já está atualizado aqui no YouTube. De novo, então, a tecnologia me traiu porque o meu YouTube travou e nós temos 75% de respostas para a nossa opção número 1. Adaptar vários espaços da casa para que eles possam dar suporte ao estudo, trabalho e reuniões à distância, e não criar ambientes destinados exclusivamente ao trabalho. Muito bem. Vamos começar dessa vez pelos comentários da Sônia. Eu queria, Sônia, que você me dissesse, a partir dessa resposta da adaptação dos vários espaços, se com o avanço da tecnologia e principalmente da internet das coisas, você acredita que será necessário fazer barreiras e distinções sobre as atividades da casa, ou nós viveremos em ambientes onde tudo pode acontecer ao mesmo tempo, né? Qual o limite que você acha que a internet das coisas pode nos trazer? E talvez valesse até a pena você, muito rapidamente, nos explicar o que é a internet das coisas e o que ela promete para o nosso futuro, né? E como é que isso tem a ver com a nossa casa e com as nossas atividades dentro da casa.
Vamos lá, Wagner. A internet das coisas é basicamente a ligação de objetos, conexão de objetos à internet. Então, você pode comandar alguns objetos à distância, por exemplo, você pode ligar a sua cafeteira, você pode programar a sua geladeira, você pode ter uma série de funções que você pode programar aos objetos. Então, os objetos podem dar alarmes, por exemplo, está acabando a energia, então você precisa carregar. Então, ele consegue conversar via internet com aplicativos, de modo que você consiga comandar e receber informações destes objetos. Então, está acabando a bateria, ou precisa ligar agora, programa para ligar uma cafeteira um pouco antes de você acordar, você pode programar uma cortina para fechar na hora que você precisa, você pode programar uma luz para acender por uma questão de segurança, você pode fazer uma série de conexões entre equipamentos. Então, aí, mais uma vez, eu não vejo ainda um curto prazo, eu pessoalmente, é uma questão minha mesmo, eu não vejo tanta utilidade nessa questão gigante de conectar todos os equipamentos. Mas, em alguns momentos, ela é muito produtiva. Então, se você pode acordar enquanto você vai tomar banho, já vai deixando a água esquentando, já vai ligando o chuveiro, já vai programando o café, você ganha tempo. E tempo é uma coisa muito importante, né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito focada em produtividade. Eu gosto da tecnologia que me traz produtividade. Então, se eu tenho uma reunião, eu posso demorar 5 minutos a mais para reler um texto, alguma coisa. Eu não preciso acordar, levantar, preparar o café, porque tudo está automaticamente sendo feito. Para mim é importante. Eu ganho um tempo produtivo. Agora, eu não sei até que ponto isso vai ser incorporado nas residências num curto prazo. Eu vejo muito mais a questão da conectividade para você poder estar na internet, conseguir trabalhar, conseguir assistir um filme, baixar um vídeo. Isso, para mim, é muito mais relevante. Então, volto a dizer que eu fico animada com o 5G, porque a gente vai poder ter, assim, nessa quarentena eu achei maravilhoso poder visitar alguns museus, estar em alguns lugares com realidade aumentada, fazer passeios. Tem um aplicativo maravilhoso que você dirige por algumas cidades, você escolhe a cidade, a rádio que está tocando. Isso, para mim, é muito bacana. Então, graças à conectividade, internet, uma boa internet, você tem uma infinidade de possibilidades de lazer e de trabalho. O fato de você não precisar se deslocar, nossa, que maravilha. Agora, comentando só da questão da enquete, se você vai adaptar um espaço exclusivo para trabalhar ou se você vai ter múltiplos espaços, eu acredito muito nos múltiplos espaços e acho que a gente vai ter que ter uma disciplina para a gente encerrar o trabalho e entrar nas atividades familiares no mesmo espaço. Então, a gente vai ter que ter hora para terminar de trabalhar, a hora que você chegaria em casa normalmente. Você foi trabalhar, voltou para casa. Então, você vai sair do escritório ou desligar o computador e olhar para a sua família, olhar para o seu filho, brincar com o seu filho. Então, não necessariamente você precisa de espaços exclusivos. Muita gente pode ser que não tenha um escritório onde a pessoa possa entrar e depois sair para voltar para a família. Vai ter que conviver todo mundo junto. Então, eu acredito que vai ser muito mais na linha de adaptar vários espaços mesmo. Mas a gente vai ter que ter a disciplina de voltar para casa no sentido emocional. Agora é hora de estar em casa com a família e desligar do trabalho. Senão a gente corre o risco de, com esse home office, a gente não parar de trabalhar nunca. Né? Então, eu acho que isso que você falou agora, nós estamos caminhando para isso, né? Porque eu ouço meus colegas dizerem que estão generalizadamente trabalhando mais, se alimentando de uma maneira um pouco menos disciplinada e parece que o tamanho do trabalho não tem fim. Mas eu queria pegar uma coisa que você falou e devolver para o Lula, que é essa questão dos espaços, né? Obviamente tem uma questão social por trás disso. Quando a gente discute essa questão, a gente esquece, né, de onde a maioria das pessoas no Brasil mora, das dificuldades, da falta de conectividade, etc. Então, nós estamos falando de um pedaço, né,
do mundo Brasil, de um pedaço da população brasileira. Mas mesmo nesse pedaço, Lula, a gente vinha numa oferta imobiliária de espaços privativos cada vez menores e espaços de convivência cada vez maiores. E agora, olha a situação que nós estamos. Nós estamos impedidos do espaço de convivência comum, que era o maior, e dentro de uma casa pequena. Como é que a gente, do ponto de vista da arquitetura, enxerga e resolve isso, Lula? Como é que a gente consegue imaginar este novo uso da casa híbrido, considerando as plantas que estavam ofertadas onde as pessoas estão morando? Bom, primeiro eu acho que, é muito válido essa pergunta, porque assim, tudo que a gente fala de arquitetura nos últimos anos, a gente entende que a tendência é compactar, adensar, né? Isso pensando em deslocamento, isso é mais sustentável, isso rende mais, a gente consegue deixar mais espaço livre, e de repente vem aí um fator aí, pandemia, que ninguém nunca calculava, que fala ao contrário, vamos espalhar. Eu acho que assim, tamanho de espaço da casa, a gente vai cair muito na solução, né, que a Roberta falou. Os apartamentos não vão crescer de um dia para o outro, então a gente vai começar a ter usos múltiplos, a gente vai começar a ter aquilo que a gente via muito em filme, que é onde os caras fazem muito isso? No Japão, porque o terreno já vale muito no Japão. No Brasil, ainda mais se você sair das grandes capitais, ainda você consegue espaços grandes com qualidade por um preço bom. Mas quando você já não tem isso, sai mais barato compactar do que aumentar o espaço. Então, eu acho que essa tendência é espaços mais flexíveis e mais adaptados. Em relação ao escritório, eu acho que o que vai acontecer é assim, a partir do momento que a gente entende que não dá mais para ser aquela história que o que vale é o seu funcionário sentado na cadeira, o que vale agora é produtividade. Se você quiser fazer à noite, na piscina, o que você quiser, contanto que você entrega onde você quiser. Então, o escritório, eu acho que ele vai virar um cenário mais colaborativo. Só que para essa colaboração acontecer, com as medidas de segurança, os espaços crescem. Aquela mesa que todo mundo ficava sentado, essa mesa virou muito maior, ou a gente está pensando em novos artifícios, tá? Mas, por outro lado, assim, grande parte do escritório era a mesa sentada na mesa. A solução mais viável ou é espalhar, que é inviável. Em média, isso aí está reduzindo 50% dos lugares. Se você simplesmente pular um sim ou não, esse número chega a 70% de perda. Tá? Porém, remanejando os espaços, a gente já conseguiu em alguns layouts chegar num 50% de perda de mesas de trabalho, mas aumentar muito o espaço colaborativo. Tá? Porque quando você repensa o escritório, você não tem que só repensar mesas, você tem que pensar a circulação. Né? O ponto de encontro ali, o sentido que você anda, pode mudar tudo, né? Vai botar em baixo, então assim, quase tábula rasa, começa a pensar de novo o que você tem que fazer e o escritório vai ser preparado para isso. Mas como também tem muita variável, é importante, mais do que nunca, ter flexibilidade. Flexibilidade, a gente já fala disso como um dos pilares do escritório há muito tempo, não é à toa que quase todo escritório tem piso elevado. Mas agora ele se torna mais ainda pertinente. Talvez, eu acho que uma das coisas que deve ser uma tendência, e tecnologia ajuda muito para isso, é realmente espaços compartilhados de uma maneira segura. Então você realmente vai reservar seu espaço. E dependendo do layout, esse espaço pode mudar do dia para a noite. Olha, amanhã a gente tem uma reunião de 10 pessoas. Ok, essa sala tem 10. Não, amanhã só tem reunião de 3. Essa sala pode seguramente virar de 3 pessoas. Então, assim, tem muita coisa para surgir. Eu acho que arquitetura e design, a gente sempre fala que é uma questão de escala, né? Onde começa um, acaba outro. Sinceramente, eu acho que nessa separação muito grande não é bom para nenhum dos lados, mas a gente vai ter que ter um espaço mais qualitativo do que quantitativo. E isso vai virar uma grande revisão. E o que vai permitir a gente dar mais qualidade é reduzir o número de cabeças dentro do escritório. E aí é o ponto que a Sônia falou, do mesmo jeito que você pode ter um trabalhando em casa um dia, um não, você quer reduzir 20% dos seus funcionários, dá um dia de home office para todo mundo, 40, 2 dias. Né? Então, assim, as medidas vão ser conjuntas. Não é só a arquitetura, não é só o design, não é só a tecnologia, não é só a medicina, né? Mas em uma grande revisão. Eu acho que o ponto principal dessa mudança é, primeiro, olhar o teu trabalho sem preconceito. Né? Como a gente já falou, acho que é corriqueiro que a gente está numa fase que a gente está potencializando mudanças que já aconteciam. Eu acho que a grande mudança é que a gente perdeu o preconceito. Quantas vezes você já não tentou fazer alguma coisa no cliente? Ah, não, isso não vai dar certo. Ah, não estou afim. Tal. Agora, gente,
de um dia para o outro, tá todo mundo em casa. Então, você gostava ou não, você teve que assumir isso. E muita gente está também dando esse retorno que você está mais produtivo. Então, que incrível, se eu for mais produtivo, puder passar 4 dias da semana na praia ou no campo e voltar para São Paulo 3 dias e trabalhar no escritório, olha a qualidade de vida, né? De certa forma, não menosprezando essa fase ruim da pandemia, é quase um padrão europeu, né? Quando a gente terminar aqui, eu desligo o computador e eu vou brincar com minha filha. Coisa que antigamente eu tinha que sair, pegava o carro, o trânsito. Quando eu chegava em casa, ela já estava jantando, né? Então, assim, a tecnologia vai fazer a gente ganhar mais tempo. E esse maior tempo eu espero que seja empregado para uma maior qualidade de vida, e não só para produzir mais, né? Eu também espero isso, Lula, porque eu acho que a gente está sendo levado para algumas situações como sociedade, onde essas decisões que você está mencionando vão ser fundamentais para a gente definir o que vai ser o nosso futuro, né? A gente sabe que esse modo que a gente vivia, o planeta não suporta, né? Ele não tem recursos para prover aquela situação anterior, falando em mobilidade, deslocamento, destruir e reconstruir, né? Essa busca incessante pelo lucro, né? Que nos leva a esse consumo desenfreado. Então você traz uma coisa que é fundamental, que é a gente como sociedade refletir aonde a gente quer estar, né? E eu vivi uma situação muito engraçada. Você falou de quebra de paradigmas, né? Que as pessoas estão quebrando. Eu tenho um cliente muito reticente, como você disse, com relação à tecnologia, e ele falou assim para mim, cara, eu dormi analógico e acordei digital. De fato, né, as empresas e esses executivos que estavam mais reticentes, eles foram empurrados para essa situação, e agora a gente vai ter que realmente repensar e adaptar aos nossos espaços. Bom, antes de passar a bola para a Roberta, eu quero chamar o Arthur, que eu já queria chamar antes, porque eu queria que ele comentasse a experiência que ele tem com relação a essa questão da adequação dos lares, né? O que ele tem vivido no dia a dia dele prático com relação a isso. Ele compartilhou comigo algumas experiências, então eu queria dar boa tarde ao Arthur e convidá-lo a entrar aqui no nosso bate-papo, já nos dizendo como é que você tem experimentado e experienciado, talvez os dois lados, né? Como pessoa que também está em home office, mas também como um empresário que oferece soluções de adequação da casa, né? Bem-vindo, Arthur. Oi, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo aí? Legal. Bom, boa tarde, Lula, boa tarde, Roberta, Sônia, Wagner. Tá sendo muito legal acompanhar aí esse papo aqui. Tô concordando aqui, balançando a cabeça toda hora que eu vejo uma coisa aparecendo aí. Bom, aqui do nosso lado, vamos falar assim do lado pessoal primeiro, né? Que eu vejo que afetou a gente como empresa e depois como família. Assim, como empresa foi muito louco esse lance, de repente todo mundo tem que ir para casa, né? Sem saber como é que a gente vai se adaptar. Então, eu que estou muito próximo da minha equipe comercial, ali a gente está sempre conversando, esse clima de grupo mesmo, a gente troca muita informação, tem uma pessoa com um projeto, levanta uma informação, alguém participa. Então, esse se distanciar da equipe, perder esse vínculo, dava uma grande insegurança. Você fala assim, como é que a gente vai manter o ritmo dos orçamentos, das coisas acontecendo e tal? Então, a loja foi o que sofreu um pouco, né? Porque a equipe operacional acabou ficando incapacitada de entrar em algumas residências, prédios principalmente, mas o que estava em obra ainda conseguiu avançar um pouco. Então, foi bastante desafiador esse primeiro momento de se distanciar da equipe, mas, de novo, aí a gente caiu no Zoom, no Whereby, compartilhamento de tela, muita coisa que a gente tinha de orçamento estava num sistema que a gente usa na nuvem. Então a gente acabou sendo, foi assim, usando um pouco o que o Lula falou, teve um lado muito positivo eu acho que para a gente que não estava adaptado à internet, se conectar e usar mais a tecnologia para vencer barreiras que a gente achava que era assim, não faziam parte do nosso negócio, que a gente era muito mais operacional, ir lá no cliente e de repente ver quanto a tecnologia agregou, né? E essa questão de adaptação de casa, né? Assim, aí olhando para minha família, assim, para minha vida, eu tenho 2 filhos
e um tem 2 anos e um tem 6 anos. E, de repente, a minha esposa também não podia ir trabalhar, tinha que cuidar dos dois, e eu acabei saindo muito, porque eu acabava indo em cliente, indo para a loja, e percebi, assim, a dificuldade que eu não conseguiria fazer home office, porque a minha casa não estava preparada para isso. Então, assim, eu não tinha um compartimento onde eu tinha o isolamento acústico, onde eu tinha a possibilidade de falar, olha, daqui para cá é brinquedo, é criançada, é a vida da casa, e daqui para cá é o meu home office, né? Então, realmente, assim, tem vários níveis de adaptação que eu percebo. A gente está discutindo, assim, genericamente, mas cada casa vai ter um nível de adaptação, né? E eu acho que tem um nível que é o mais, talvez, difícil de acessar, estabelecer essa nova rotina da casa, com a família, com os filhos, com a esposa, a hora de começar, a hora que você não pode ser interrompido, a hora de parar, né? Então isso realmente um desafio que a gente vai administrando. Bom, e falando agora assim, do que a gente faz, né, da questão como a proteção solar se encaixou nesse momento, eu vejo assim que foi muito legal a gente, como fornecedor de cortina, assim, de uma maneira geral, dificilmente o setor de arquitetura, quando olha para a cortina, pensa vai além do lance decorativo, né? E aí a pandemia obrigou a pensar, às vezes não é o lance decorativo, a textura do tecido, a cor que você vai usar, mas e sim qual a performance que aquele produto que a gente pode oferecer entrega para aquele ambiente. Então, por exemplo, nesse videozinho que a gente tem mostrado, o que a gente está fazendo quando tem a oportunidade é entregar um estudo de insolação. Então, a gente geolocaliza aquele apartamento ou aquela casa, latitude e longitude. Hoje você tem o Google Earth Pro, que você consegue, nas grandes cidades, já tem toda a massa dos prédios ao redor, e você tem ali métricas que você faz a fita em 3D, então você pega um apartamento no 8º andar, e do lado tem 2 prédios. Você levanta a massa desses 2 prédios rapidamente, geolocaliza aquele apartamento no 8º andar, insere a planta do cliente ali, e de uma forma bem assim prática, sem detalhes absolutos da arquitetura, a gente consegue projetar qual é o caminho do sol. E aí a gente fez isso 1, 2, 3, assim, hoje a gente já está no quase 50º projeto executado usando essas ferramentas, e tem até um caso de um cliente que morava numa cobertura, saiu para reformar, e aí eu apresentei para ele falou, toma cuidado, porque eu já morei nesse apartamento 10 anos, então eu sei bem como bate sol. E aí ele falou, cara, tá bem real, assim, realmente a insolação vem por esse lado e tal. Então eu acho que a gente tem o papel hoje, os fornecedores, cada um na sua área, de poder contribuir, né, somar para o arquiteto, para o engenheiro, para o decorador, trazendo o repertório. Como você vai numa farmácia, você tem N remédios para alguma dor, mas às vezes se você souber qual é o remédio ideal para aquela dor, você resolve com investimento menor às vezes. Então a gente tem agora que olhar muito mais para a função e performance, e depois ver o que se encaixa, né? Qual é a cor ideal do tecido, mas antes qual é o tecido ideal para aquilo que você precisa. Então, acho que de uma forma bem geral, olhar para essa funcionalidade tem sido um grande trunfo, porque a gente consegue justificar e direcionar e construir junto com o cliente ou com o arquiteto uma boa solução. Perfeito, Arthur, mas eu tenho certeza que a boa arquitetura e o bom design pensa exatamente do jeito que você está trazendo para a gente, porque é aquilo que eu falei no começo, né? Um bom projeto nos livra de muitas enrascadas, como essas que você citou, que provavelmente são frutos de um projeto não tão orgânico, não tão holístico, não tão bem executado. E eu aposto que esse seu pensamento vai de encontro à maioria dos bons projetos de arquitetura, né? Vai junto, né? Segue junto. Isso, né? A Sônia, que é da área de TI, né? Então, por exemplo, a gente já entregou para algumas equipes de automação os horários que aquela fachada recebe insolação. Então, imagino que eles vão incorporar isso no projeto deles, já
para disparar para que as cortinas abaixem das 9 e recolham às 3:30 da tarde, e mudar um pouco no inverno e no verão. Mas, de fato, é bem isso aí. Sem dúvida, a internet das coisas, como a Sônia nos explicou, né, objeto falando com objeto, com certeza as cortinas vão estar respondendo a esses estímulos de luz, né? Sim. Bom, eu vou trazer de novo a Roberta aqui para o nosso papo. Roberta, eu me lembro de que na psicologia, quando a gente pergunta para o psicólogo onde a gente mora, ele vai dizer que a gente mora no nosso corpo, né? Em última análise, essa é a nossa casa, o nosso corpo. Quando a gente amplia esse nosso morar, nós vamos parar nessa construção, né, nas nossas habitações, etc. Então, eu fico aqui me questionando quando a gente pensa em adaptação, em espaços pequenos, que tem que ter muitas funções. A Sônia falando de tomar banho, eu já imagino o chuveiro como um ponto de internet, onde a gente vai estar tomando banho, vai estar falando com o chuveiro se comunicando numa live, etc., né? Quer dizer, do ponto de vista do design, quais são os limites que você acredita que existam para isso, ou não existe limite, Roberta? Pensando na atividade mesmo, né, do design, como é que é pensado? Claro, eu imagino que vocês lidam com problemas, mas problemas dessa ordem que a gente está trazendo aqui, espaços exíguos, essa convivência, né? Como é que você imagina que o design contribui para dar soluções para isso? Oi, Wagner. Eu acho que a gente precisa sempre pensar num contexto um pouco mais geral, né? O que eu te falei, o que são as mudanças que são necessárias a curto prazo para agora e a longo prazo. Então, assim, a gente pensando para agora, são mudanças completamente coisas mais rápidas e mais práticas. Se a gente pensar a longo prazo, acho que tem muita coisa que vem pela frente. Acho que a Sônia, como uma pessoa de tecnologia, tem um papel muito importante aí, né? O Lula também como arquiteto. Eu acho que assim, cada vez mais a gente vai começar a interagir todos esses segmentos. Então, por exemplo, quando o Lula fizer um projeto, ele tem que pensar exatamente para a pessoa que está usando, quem é aquela pessoa que está usando, quais as necessidades dela, porque assim, será que aquela pessoa vai ter que trabalhar em casa, será que não? Né, assim, a gente faz produtos, tanto a Sônia quanto o Lula e eu, para as pessoas. E é o que eu falei, a gente tem que pensar sempre nesse contexto social. Então, quando o Lula fizer um projeto, ele vai falar, assim, acho que vai conectar cada vez mais o designer com o arquiteto e com a tecnologia. Então, a gente vai fazer um produto específico para aquela pessoa, um móvel específico para aquela pessoa, e eu acho que, assim, a tecnologia também entra cada vez mais nesse espaço. A gente até esqueceu, né, não comentou aqui, por exemplo, fala-se tanto de inteligência artificial. O que isso, a longo prazo, isso vai entrar nos produtos? Porque, assim, os computadores eles já conseguem se conectar com a gente, já estão lendo nossas expressões, enfim, então, assim, a coisa começa a ficar um pouco maior. Né, acho que a gente tem que pensar nisso tudo. Por isso que eu falei, a longo prazo, a discussão fica mais interessante ainda, porque a gente precisa ver como que essa tecnologia vai aliar. Por exemplo, eu posso fazer uma mesa que já consegue conectar junto com o meu computador, e eu sente nela, minha cadeira já tem ajustes de altura enfim, para mim, né, que seja uma coisa com memória, que ela já sabe que eu vou sentar lá, que eu sento naquela altura, que eu uso aquela mesa daquele jeito, enfim. Então, acho que assim, as coisas vão ser cada vez mais conectadas e nenhum dos três aqui, no caso da arquitetura, design e tecnologia, vão se falar cada vez mais. Então, acho que vai também ter uma mudança muito grande que a gente não está... que por enquanto não é necessidade, né, porque a gente tem que pensar o que essa pandemia está fazendo agora, o que a gente vai se adaptar, mas no futuro acho que ainda vem muita coisa interessante, projetos móveis, muito mais que a gente nem pensou ainda, né? Então, assim, acho que ainda tem bastante coisa aí pela frente. Você traz uma coisa muito interessante, né, que é a colaboração entre estas especialidades, né? Sim. E eu acho que no caso, por exemplo, da tecnologia, né, que a Sônia aqui está representando, é fundamental essa colaboração com o design, porque não é uma especialidade que você, como designer, vai desenvolver, né? Você vai ter que, de uma certa forma, juntar a sua expertise com estas outras para criar, como você falou, objetos que hoje a gente nem imagina, né? Que a gente nem concebe.
Exatamente, que sejam cada vez mais personalizados para as pessoas, né? Assim, o que é a necessidade daquela pessoa? Antes a gente não tinha essa tecnologia para conseguir chegar a um produto ideal para a pessoa. Hoje em dia a gente tem. Então, assim, o que exatamente ela precisa, o que ela quer? E aí, por isso que eu falei, a coisa começa a ficar mais interessante, mais customizada, né? Antes não só customizar em si o produto, mas assim, a atender a real necessidade da pessoa. Perfeito. Bom, nós temos ainda mais uma enquete. Eu queria, nessa última passada, eu vou convidar mais duas pessoas que estão aqui acompanhando essa live conosco, que é o Denilson e o Leonardo. Eu vou pedir para o pessoal agora, antes da enquete, rodar o nosso último filme, depois a gente vai para a enquete, e eu quero depois convidar o Leonardo e o Denilson também para bater bola com a gente. Então, vamos lá para o nosso filme, antes da enquete. Já pensou ter ainda mais conforto no seu banho, tendo o controle em suas mãos? Com o novo acessório controlador Wi-Fi da Rinnai, isso é possível. O módulo Wi-Fi deve ser instalado no seu aquecedor a gás. Aí é só baixar o aplicativo gratuitamente no seu smartphone e aproveitar toda a tecnologia. A principal função desse sistema Wi-Fi é controlar a temperatura do seu banho de qualquer cômodo da casa, sem precisar estar perto do aquecedor. Você também pode ver o total de banhos por dia, o tempo e a temperatura deles, e ainda uma estimativa de custos para cada banho. Em caso de falhas, o app pode ajudar a descobrir o que aconteceu e dar dicas de como solucionar. Se você gosta de aproveitar o banho, mas se preocupa com a economia, é só habilitar a função controle de tempo de banho e definir um limite. Quando este limite de tempo for atingido, a temperatura vai baixar gradativamente até chegar no mínimo do aquecedor. Essa é a dica para que você encerre o banho e não tenha sustos com a conta no final do mês. Consulte um revendedor Rinnai mais próximo e adquira já o seu módulo controlador Wi-Fi. Bom, vamos dar continuidade então, depois de ter assistido esse vídeo. Eu quero convidar o Leonardo, dar uma saudação, boa tarde para ele. Leonardo chegando aqui. Ele acompanhou o nosso bate-papo aqui, deve estar ansioso também para colocar algum ponto de vista. Eu queria que você, Leonardo, nos dissesse como é que você tem enxergado essa questão da adaptação da casa, não só como profissionalmente, né, trabalhando com a Rinnai, mas também como usuário da casa, né? Você lá no seu home office, né? Como é que tem sido essa questão da adaptação dos espaços, esse momento híbrido? Qual que é a tua visão sobre esse tema que nós estamos tratando hoje aqui? Tudo bem, boa tarde a todos. Como eu acho que eu cheguei a falar isso na primeira live, né, que a gente participou também, já faz mais de um mês, né, e a opinião foi aprimorando, né, mudou ao longo do tempo. Particularmente, o home office já fazia um pouco de parte da minha vida, eu já trabalhava nesse regime alguns dias da semana, porque a empresa que eu trabalho, a Rinnai, não fica em São Paulo, então eu ia lá só alguns dias da semana. E o que eu acho que esse período específico que a gente está passando, ele tem uma característica porque ele não é o home office normal, né? Primeira coisa que é isso. Isso não é o que era a situação de home office quando a gente tinha. Hoje você tem mais pessoas dentro de casa, tá a esposa, tá o filho, tá todo mundo dentro de casa e tem pessoas que não estão acostumadas com o home office trabalhando e que a gente tem que lidar. Então isso acaba sendo uma dificuldade. E a outra coisa que causou de efeito como que se diz, embaçou essa fronteira que tinha entre a pessoa no trabalho e a pessoa em casa. Antes a pessoa saía do trabalho e ia para casa e se transformava numa outra pessoa. E agora, na medida que o trabalho invadiu a casa, que as pessoas têm que estar aqui no mesmo ambiente, etc., essa linha se perdeu. E então eu acho que mais do que nunca a questão do conforto, como já foi citado aí, da pessoa se poder trabalhar bem dentro de casa e não perder esse aspecto que ela de casa, que a casa era o lugar onde ela fugia do trabalho, mas agora o trabalho está dentro da casa dela,
ela tem que contar com esse conforto, ela tem que se sentir bem na casa. E é lógico que eu venho pensando muito nisso, como isso conflita com essas tendências dos últimos tempos, dos imóveis cada vez menores e áreas de convivência maiores, etc., que as pessoas não podem utilizar. Uma coisa que eu andei pensando nos últimos tempos foi, na época da faculdade, aí a cor da minha barba vai trair, então já fala do tema. Estudei o relatório Popcorn, e o quanto as pessoas falavam de encasulamento, de uma tendência das pessoas ficarem dentro de casa. E ao longo desses últimos 20 anos aí, desde formado, viu como isso não aconteceu. Na verdade, as pessoas começaram a ficar menos em casa, saírem, ir para casa só para dormir, e de repente se concretizou do nada a previsão, né, do encasulamento forçado. Então tem que rever e voltar aí a isso que a gente viu 20 anos atrás, mais de 20, né, o relatório Popcorn acho que é de 91, e avaliar esse impacto. Só para colocar também a questão aí da água quente do banho tá conectada, não é uma coisa de futuro, é uma coisa que foi lançada no ano passado. Tem algum controlador dos aquecedores a gás via Wi-Fi, onde você pode ter algumas funcionalidades lá de controle da temperatura, ajuste de tempo de banho, aquelas pessoas que têm o costume de se esquecer lá no banho, ficar meia hora, 40 minutos, você pode programar um timer para ir reduzindo a temperatura, que é o sinal para te indicar para você sair do banho, e de outras funcionalidades aí também. Então... sensacional, Leonardo. Você traz aí uma visão quase, para mim, quase uma visão de futuro, mas que já é a realidade, né? E é uma coisa, o que eu acho bonito na tecnologia é que ela às vezes não complica, ela simplifica as coisas, né? A boa tecnologia, ela tem essa capacidade de simplificar. Bom, fica aí mais um pouquinho, Leonardo. Eu quero convidar agora o Denilson para entrar no nosso papo. Denilson, seja bem-vindo, boa tarde. Bem-vindo, boa tarde. Não sei se você está me ouvindo bem. Não sei se você está me ouvindo bem. Está dentro de um espaço construído. Você está fora. Me diz uma coisa, como é que está sendo para você a experiência do home office, essa experiência de isolamento? Seja bem-vindo, Denilson. Está sem som, tem que desmutar o telefone, por favor. Vamos lá. Então, eu estou na área externa. Na verdade, a gente está fazendo bastante trabalho, mesmo nessa época de isolamento. As coisas estão acontecendo na construção civil, não parou, que a gente viu aí. Então, nós estamos trabalhando, estamos tomando os cuidados necessários, enfim. Mas essa questão do home e do home office já existe, né? Porque fala assim, quando é que você desliga o seu pensamento, né, do trabalho? Você nunca desliga. Eu sou um empresário. Como é que eu desligo, né? A gente está sempre pensando. Então, o home office, na verdade, a gente atrai junto. O que a gente não tem realmente é a tecnologia disponível, a mesa, os espaços adaptados para isso, né? E hoje a diferença, que nem mesmo foi citada, foi olhar para os confrontos, né, que são maiores, porque a família também está em casa nesse período, mas isso é um período, né, mas a tendência realmente das pessoas criarem um home para estar desenvolvendo melhorando a sua dinâmica no seu trabalho, isso é uma tendência que está acontecendo assim, com uma velocidade muito avançada. Então, isso do home office a gente já vê acontecendo há muito tempo, né? O que eu estou achando muito legal é as pessoas poderem sentir a necessidade da própria adaptação da arquitetura e trazer também, não só nessa parte da adaptação, o conforto de estar em casa dentro do escritório, ou dentro do escritório dentro de casa, vice-versa, entendeu? Então, esse é meu ponto de vista. Eu acho que isso já está acontecendo. Denilson, eu acho que o que você está falando vai muito junto com o que o Lula falou, né? Que a gente tem que buscar ter o melhor desses dois mundos, né? A gente tem que usar esse tempo que a gente está ganhando para aumentar a qualidade de vida, né? Com isso a gente é mais produtivo também. E por isso os espaços têm que ser muito legais, porque
tudo está ligado à qualidade de vida. Se a gente usufruir melhor do nosso espaço com a nossa família e ainda for produtivo no trabalho, a gente está no melhor dos mundos, no melhor cenário, né? Bom, eu agradeço a vocês, espero que vocês fiquem por aí. Nós vamos para a nossa última enquete agora. A gente tem mais uma pergunta para fazer para os nossos internautas, que tem bastante gente aí que está se mantendo, nos seguindo no YouTube, está muito legal. Agradeço os comentários, todo mundo que está junto. E vamos aqui para a nossa última questão, que é a seguinte, vamos lá. Aqui é um pouquinho um exercício da gente tentar enxergar o futuro, né? Eu me lembro, o Leonardo disse que a cor da barba dele o traiu. Eu não tenho nem essa chance de não ser traído, eu já estou traído direto, porque minha barba é muito branca. E eu me lembro dos Jetsons. Eu não vou nem perguntar quem aqui no grupo que está aqui comigo se lembra dos Jetsons, porque é uma coisa muito antiga, mas lá era uma visão de futuro maravilhosa, né? Era um mundo antisséptico, todo tecnológico, todo envidraçado, todo cheio. Ali tinha aquela assistente pessoal que a Sônia reclamou, né, que fazia todas as funções, era uma robota, não sei se tem feminino de robô, enfim. Mas aquela era a visão de futuro da década de 60. E é incrível como boa parte daquilo se transformou em realidade, né? Eu me lembro que o George Jetson fazia reuniões virtuais numa tela que aparecia para ele, materializavam comidas, etc. Bom, enfim, aquela era a visão de futuro daquela época. Então eu queria fazer uma enquete para exercitar um pouquinho essa visão de futuro, né? Então, a pergunta é simples. Você acredita que, digamos, daqui a 5 anos, que hoje em dia 5 anos é um futuro distante do jeito que a tecnologia se desenvolve, nós temos 3 alternativas para a gente imaginar o que acontecerá daqui a 5 anos. A primeira alternativa é: as nossas casas vão estar radicalmente diferentes em projeto e design, hiperconectadas, com objetos integrados e possibilitando desempenhar múltiplas funções com máxima eficiência. Ou nossas casas continuarão evoluindo, mas por causa de uma série de barreiras, terão uma evolução lenta. Ou ainda, acho que vai demorar para termos transformações radicais em nossas casas. Então, temos já o nosso chat no ar, 3 alternativas. Eu vou votar, vou abrir aqui, vou votar já na alternativa que eu acho que é a mais viável aqui. Beleza, já votei. E vamos aguardar um pouquinho aqui chegar os nossos votos. E eu me lembro também que na década de 60 havia um contraponto aos Jetsons, que eram os Flintstones. E aquilo cunhou, né, toda a visão que a década de 60, de uma certa forma, tinha sobre o futuro. E era interessante porque também os Jetsons eram muito futuristas, os Flintstones eram muito futuristas, né? E eles viviam numa casa da Idade da Pedra, mas numa casa onde havia muita tecnologia, né? Claro que eles tinham uma torneira móvel dessas que, como a gente tem hoje em dia, que vai para um elefantinho que borrifava água. De uma certa maneira, aquilo também pronunciava o futuro. E eu aqui, nas minhas reflexões, fico pensando, Lula, se a boa casa do futuro, ela não seria um misto dessas duas coisas, né? Materiais muito naturais para a gente ter contato com a madeira, etc., mas muita tecnologia também para que a gente tenha bastante tempo livre para poder fazer aquilo que você falou, né? Conviver e ter a nossa qualidade de vida, né? Bom, já temos a resposta. A nossa alternativa campeã é a número 2. Nossas casas continuarão evoluindo, mas por causa de uma série de barreiras, terão uma evolução lenta, né? E eu vou abrir com o Lula, já que eu citei ele aqui, eu vou dar o direito de resposta a ele. Lula, para que tipo de habitação nós estamos caminhando? Você, como engenheiro, arquiteto, que materiais e sistemas construtivos emergem? Cara, será que aquelas casas de alvenaria estrutural, que a gente não consegue mudar a parede de lugar, será que isso vai ter vez no futuro? Outra coisa, Lula, sustentabilidade. Você acha que é um vetor desta casa do futuro? Como é que você enxerga esta casa do futuro do ponto de vista da arquitetura e da engenharia, Lula? Legal.
Bom, boa pergunta. Eu acho que primeiro um ponto, né? Deixa eu... Não, tô aqui falando. Então, acho que o primeiro ponto, eu acho que a casa do futuro não é aquela casa Jetsons, que tem tela para tudo que é lado, a gente está olhando. Eu acho que muito pelo contrário, eu acho que a tendência da tecnologia é virar mágica, né? Aquela coisa super saturada, aquele visual Blade Runner é uma visão do passado. Tá? No futuro a casa vai funcionar, vai ser toda conectada e ela não vai precisar aparentar uma casa do futuro. Vale lembrar uma outra coisa, assim, a gente sempre teve uma arquitetura muito boa. Né, a gente sempre, simplesmente porque não tinha opção. A gente nunca teve nem dinheiro, nem acesso a alta tecnologia, então a gente tinha que resolver as coisas no papel. O arquiteto e o designer, eles estavam, e o engenheiro, representando talvez a tecnologia, eles sempre trabalharam muito integrado. E aí a gente costuma dizer que a época do botão bagunçou a vida. Você podia projetar qualquer coisa, botava um ar-condicionado que resolvia. Você botava qualquer coisa, acendia um botão, a luz vinha. Então você não precisava mais olhar onde é que estava o sol. Né? E isso acabou com a nossa arquitetura. E graças a Deus, eu acho que a gente está tendo um movimento que a gente entendeu que a gente não tem que ser chique e não ter um ar-condicionado em casa, mas a gente tem que ter isso de uma maneira eficiente. Então, eu acho que a casa do futuro volta muito à nossa arquitetura e ao nosso design, que ela é eficiente, e eu acho que sim, ela está muito mais ligada a materiais e coisas naturais. E uma grande virada nisso é a tecnologia. Né? A gente sempre construiu coisas cartesianas, né? Tudo é quadrado. Por quê? Porque o nosso método de produção é eficiente dessa maneira. A tecnologia está conseguindo que a gente construa como a natureza. Hoje em dia você tem parametrização, você tem impressão 3D, você tem CNC, você tem uma série de artifícios que conseguem otimizar. Quantas vezes você viu uma árvore quadrada? Então por que nossos pilares todos são quadrados? Então isso a gente vai ver que a eficiência traz benefícios, e a tecnologia vai entrar para essa eficiência. Então eu acho que muito pelo contrário, a nossa casa vai parecer muito mais uma casa natural, uma casa, você vai ter essa necessidade, mas ela vai ser ultra inteligente. Né? Por que a gente sempre falava assim, tudo bem, a casa é sempre igual todas as épocas do ano. Agora, por que quando a gente se veste, hoje você está no calor, eu estou de camiseta, quando está frio eu boto um casaco? Por que eu mudo minha roupa e minha casa não muda? A tecnologia vai fazer a casa ser viva. Então a casa, ela vai fechar a janela quando bater o sol, mas ela talvez abra a janela à noite quando o ar é mais fresco para lhe dar o start no escritório com o ar mais frio. Então eu acho que assim, para mim a visão da tecnologia não é aquele futuro Blade Runner, é um futuro como era antes, só que super funcional. Perfeito, você também revelou a sua idade quando você revelou, eu não falei que a casa do Jetson tinha monitores para todo lado, foi você que falou. E ela tinha mesmo, você também assistiu Jetsons. Total. Eu gostei que você teve, para mim, você teve a visão de que a gente vai morar, o humano gosta de viver como Flintstone, mas sem abrir mão da tecnologia dos Jetsons. Eu estou entendendo que a gente vai estar nesta visão de futuro que você está trazendo, e eu gosto de você dizer que não vai ser Blade Runner, porque isso, de fato, é um futuro... Se a tecnologia nos levar a isso, é amedrontador. Porém, eu também sou otimista como você e acredito que nós vamos ter o melhor dos dois mundos. Eu agradeço muito a tua presença, Lula, e eu espero poder contar com você em outras empreitadas para a gente continuar esta conversa em outros ambientes. Então, muito obrigado, Lula. Eu vou passar aqui para os outros debatedores, já fechando aqui a nossa conversa, né? Antes de chamar a Roberta e a Sônia, eu vou pedir rapidamente que o Arthur faça um comentário sobre a visão de futuro dele, se é otimista como a sua, e que ele também se despeça. Rapidinho, Arthur, chega e diz para a gente o que é que você enxerga dessa visão de futuro. Que casa é essa, né? Essa casa, no meu ponto de vista, ela está sendo moldada, né? E ouvindo o Lula falar aí, eu concordo plenamente, que eu acho que é o gancho das coisas terem mais funcionalidade, dos produtos poderem ser menos, assim, expressivos e aparecerem quando precisam realmente, né? Vejo que, assim, a busca pelo espaço exterior está cada vez maior. Fazendo uma analogia com o que a gente faz, a parte de cobertura, a gente tem alguns gazebos que são práticos, né, são rápidos, são práticos, e aí a gente percebe que cada vez que esse material aparece, ele chama mais atenção e tem uma demanda maior, porque às vezes um espaço
A casa, né, que está construída, a gente percebe ela está construída, mas às vezes a varanda, o quintal poderia ser mais usufruído, e às vezes não está sendo. Então há uma tendência dessa ampliação da área externa, do quintal, do jardim, começar a fazer mais parte, mas não necessariamente uma parte para um gourmet, uma parte para um ambiente de relação em família. Às vezes é um home office lá fora, conectado à natureza, né, a um jardim, né? Então eu vejo que essa casa do futuro, ela não está pronta, mas a direção é muito nessa de menos forma e mais função. Pô, muito bom, muito bem colocado, Arthur. E eu quero reservar aqui para depois a Roberta fazer um comentário se o bom design é esse realmente, que não se manifesta tanto, né? Que ele existe de uma forma discreta. Arthur, muito obrigado. Eu espero poder conversar com você em outras oportunidades. Foi um prazer. Obrigado. Pelas intervenções. Foi muito legal. Leonardo, obrigado. Você começou já revelando pela tua barba branca, aí você me envolveu também que eu tenho barba branca, não consegui nem dizer que eu... Bom, enfim. Tá para Jetsons ou tá para Flintstone, na tua visão? Ou você tá que nem o Lula, querendo o melhor dos dois mundos? Olha, eu acho que a questão dos Jetsons, né, o que ela trouxe foi essa questão muito de comunicação, que ficou tão presente aí. Inclusive, até vou citar por um exemplo também que o webcam é uma coisa que você não está encontrando nas lojas hoje em dia. Eu tinha duas aqui em casa, que tem o computador do trabalho e o computador pessoal. A do computador pessoal quebrou, eu fui até uma loja aí no horário reduzido que elas estão trabalhando, não tem previsão de entrega de webcam em nenhuma loja daqui perto de casa. Então, é uma necessidade aí de comunicação que as pessoas estão tendo. É lógico que esperamos, né, que essa questão de isolamento não dure para sempre e etc. Mas as pessoas estão vendo muitas coisas alternativas. Acredito que no futuro aí, depois de passar um período de quarentena, onde as pessoas vão querer distância da tecnologia, vão querer se juntar, vão querer fazer festa, mas depois elas vão voltar e vão ver que teve alguns benefícios. Até uma coisa que a gente citou na outra live também, eu vi que as reuniões de trabalho ficaram mais focadas, mais objetivas, onde antes você se trancava numa sala, ficava 3, 4 horas lá dentro e dispersava, falava de outra coisa, etc. Hoje você faz uma reunião online, senta, tem horário definido e fala daquilo e vai embora e ficou mais focado, né? Então, que a gente use esse período para aprender coisas positivas aí e que traga isso também para a nossa habitação. Acho que isso que é o principal. Muito obrigado, Leonardo. Espero que a gente possa continuar esse nosso bate-papo nos próximos webinários que nós vamos ter. Ao final, vou revelar os 2 próximos temas, vão ser temas muito interessantes, sempre nessa conexão da arquitetura com os materiais e a casa. Muito obrigado, Leonardo. E agora eu vou passar para a Roberta e queria fazer 2 provocações para você, Roberta. Uma delas é com relação a essa questão da sustentabilidade, né? O Lula resvalou nesse tema, mas eu entendi que, na visão dele, não é algo que está presente de uma forma holística, né? Como é que o design enxerga essa questão da sustentabilidade? E outra coisa que eu achei legal é isso que o Arthur trouxe, se o bom design realmente é esse que vai nos trazer objetos que funcionam muito bem, estão presentes na nossa vida, mas que são discretos ou quase invisíveis, né? Bom, eu acho que a sustentabilidade foi até como eu falei no começo, né? Todas essas mudanças que estão acontecendo, claro que a pandemia agora é o foco. Eu acho que, assim, até a pandemia, a gente falando tudo, parece que é tudo um pouco mais assustador, porque a gente ainda está dentro desse furacão, né, da pandemia. Só que daqui a pouco ele vai passar. Eu acredito piamente que ele vai passar, eu acredito que a vacina vai sair. Acho que é importante eu falar isso, assim, pelo contexto em geral, né, do que eu acredito que vai acontecer. Então, acredito que, inclusive, sai esse ano. E então, assim, essas mudanças a gente vai pensar. Por enquanto, a gente não tem escolha, né? A gente está sendo obrigado a viver isso. Mas quando essa pandemia passar, a gente vai poder começar a escolher um pouco mais
o que a gente vai viver, se vai ser home office, enfim, ou não. Então, assim, junto com a mudança da pandemia, que é o foco, mas vai acabar, tem a sustentabilidade. Já é alguma coisa que tem se falado faz tempo, faz parte, assim, acho que não só o designer, que pra gente já virou há muito tempo isso, é padrão. Eu acho que quem não está pensando em desenhar com sustentabilidade está fora, né? Mas, assim, mais importante do que a gente é o consumidor, porque é ele que consome, e é aquela coisa, se não tem demanda, o produto não vende, não acontece. Então, o consumidor tem que ter essa consciência, né, do que vai ser, do que ele está levando para casa dele, é responsabilidade dele, né? É aquela coisa, você pode pegar um objeto, você tem que saber a procedência dele. Então, assim, é muito importante que o consumidor pense no papel dele, né? E acho que, assim, sobre os outros objetos que você falou, toda mudança ela é um pouco cíclica, né? Mesmo falando um pouco da minha área, que design, arte, assim, eles sempre vão se mudando. Passa um pouco para o racional, depois vem um pouco mais emocional, depois volta para o racional, e, assim, todos esses movimentos, desde modernismo, a arte, vem Art Nouveau, Art Deco, um é um pouco mais, vai para o lado da natureza, o outro vem um pouco mais lado racional. Então, assim, existem esses movimentos que são constantes. Então, assim, há um pouco tempo atrás, eu vou me entregar também, que eu adorava Jetsons, por acaso. adorava Flintstones e Jetsons. Você provavelmente pegou como é que fala? A revisão da série. Você não pegou a série? Eu adoraria falar, mas acho que não, tá? Então, assim, a gente pensava há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente pensava, nossa, como é que a casa vai ser? E todo mundo imaginava um monte de botão e tudo uma linha super orgânica, enfim, e a gente se encantava um pouco com a tecnologia, né? Só que essa tecnologia, acho que pensando também no lado psicológico, que eu falei, a gente sempre tem que pensar no contexto do que a gente está criando, as pessoas não sei se elas gostam tanto de tecnologia. É o que o Lula ele falou, a gente gosta quando a gente não vê, né? Ninguém quer saber que está sendo exposto toda hora, que essa tecnologia está tirando um pouco da nossa privacidade, porque a gente gosta de chegar em casa e se sentir no nosso canto. É importante emocionalmente para a gente, né? Que a gente tenha aquele templo, aquele canto que a gente possa ser um pouco mais quem a gente que é outra coisa que o home office vai interferir, né? Porque a gente também não está falando, que eu falei, por enquanto, a gente não tem opção, a gente tem que fazer o home office. Mas para frente, as pessoas vão pensar, será que é tão legal fazer assim? Porque nunca ninguém viveu, o mundo inteiro, né, que eu falo assim, o mundo não viveu coletivamente fazendo home office, então é uma experiência que a gente ainda não sabe se vai gostar ou não, a longo prazo. Por enquanto, 1 mês, 2, 3, tem a parte interessante, a gente almoça com a família, não pega trânsito, mas e a longo prazo? Será que a gente vai ficar 5 anos querendo ficar em casa? Então, assim, tem que pensar todo nesse contexto, né, do que a gente vai realmente querer. Eu acho que um exemplo que fica legal a gente pensar na tecnologia aliada ao design. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, um tecido que ele tem uma tecnologia que ele seja antibactericida, né, que é super importante agora, mas que ele seja confortável. Então, ele seja mais fácil de limpar, aquela coisa impermeável, autolimpante, enfim, até de bactéria, mas que ele tenha conforto, né, que eu falei que é importante que a gente tenha também esse lado emocional com os objetos, que a gente se sinta confortável, que a gente tenha o toque da madeira, não pode ser tudo metal, tecnologia, tudo, assim, precisa um pouco do conforto, a gente precisa se sentir bem onde a gente está, né, principalmente na nossa casa, nos objetos que estão em volta. Então, assim, tem um monte de coisa que precisa pensar aí, porque é um contexto grande, né. Falando um pouco da pandemia, que é o que está movendo um pouco a história, a gente precisa pensar, se, por exemplo, essa pandemia acabar logo, vamos ser otimistas para acabar logo, será que a gente vai ter tanta preocupação de novo com limpeza? Porque, assim, aí eu acho que a tecnologia também entra como nosso aliado. Por exemplo, já se falam de você esterilizar um ambiente inteiro com ozônio. Isso é genial, né? Porque você não precisa ter aquela preocupação de, nossa, quem está do meu lado, eu não posso encostar, porque tirou um pouco do nosso contato social. E acho que as pessoas vão sentir falta disso, vão sentir falta um pouco de reunião de olho no olho, vão sentir falta de se conectar com as pessoas. Vai ficar todo mundo isolado dentro das casas, só falando por internet, não é a mesma coisa, né? A gente sabe que não é a mesma coisa do que conviver um pouco com as pessoas do nosso lado, o aperto de mão, enfim. Então, precisa ser tudo bem equilibrado. Tecnologia, ela é muito bem-vinda, principalmente aí nesse caso aí da pandemia com a ciência, né, que trazem
coisas bacanas aí de limpeza, de manutenção, enfim. Mas, assim, o design, ele anda com um pouquinho de cada, e com o lado social, com o lado tecnológico, enfim, que é o que eu falei, a necessidade das pessoas, né? A gente desenha para as pessoas. Tá ótimo, Roberta. Entendo a sua colocação, concordo com ela, eu também vejo esses ciclos que você comenta, né? Cada era ou cada época, ela tem uma determinante, né? A gente vê muito isso na arte, como você falou. Sim. E olhando, eu não saberia lhe dizer em que momento a gente está, porque me parece tão disruptivo que virou um momento um pouco caótico. Mas essas reflexões que a gente faz aqui, eu tenho certeza que não levam as pessoas a terem conclusões, mas colocam indagações muito importantes, e eu acho que o nosso papel aqui é esse. Então, eu agradeço imensamente a tua participação, Roberta, e eu que agradeço. Eu espero também que em outra oportunidade a gente possa retomar essa conversa. Muito bem. Adorei. Eu deixei a Sônia por último, pessoal, porque todas as nossas interjeições, de uma forma ou de outra, trouxeram essa questão da tecnologia, né? Nós fizemos essa brincadeira de Jetson e Flintstone, etc., mas os dois ambientes eram ambientes muito felizes, né? Onde a tecnologia realmente trazia um mundo ideal para a gente. Mas, Sônia, o Lula lembrou do Blade Runner, né? Onde a tecnologia nos leva a um mundo muito desagradável, né? Então, a tecnologia ela sempre foi representada nessa bipolaridade, trazendo um mundo ideal, perfeito, onde a gente valoriza o humano, e um mundo no qual a tecnologia submete o humano, né? Então eu vou te fazer uma pergunta bem simples, bem tranquila, para terminar, que é a seguinte: a tecnologia vai nos levar aonde, na sua opinião, Sônia? A tecnologia vai nesse caminho que o Lula propôs, e que tanto o Leonardo quanto o Arthur também corroboraram, né? Da gente ter uma casa que está em constante evolução, onde a gente tem materiais, etc., e a tecnologia é uma boa aliada, ou será que a tecnologia vai nos submeter a uma rotina cada vez mais estafante, mais desgastante? Ou seja, você é uma otimista ou uma pessimista com relação ao futuro da nossa casa? Eu sou super otimista, eu espero sinceramente que a tecnologia, no que depender de mim ainda nesses tempos de trabalho, ela nos facilite e nos torne mais humanos. Porque eu acho que a gente tem uma oportunidade incrível com essa pandemia de se reconhecer como seres humanos, o que a gente prioriza, o que a gente dá valor, onde a tecnologia pode me ajudar. Eu não quero ser escravo da tecnologia, eu não quero ter que comprar o último equipamento, o último tipo, equipar minha casa toda, cheia de telas, para lá e para cá. Talvez eu queira um jardim, mas nesse jardim eu preciso que a internet funcione, porque de repente eu quero trabalhar lá no jardim. Mas eu quero ter um jardim, eu quero ter uma casa aconchegante, eu quero poder receber os amigos, eu não quero o afastamento social para sempre. A gente está num momento difícil. Eu acho que o que a Roberta falou foi muito interessante. A tecnologia não é só a internet, conexão. A tecnologia passa por materiais, passa por processos, essa coisa do bactericida, de você ter um tecido tecnologicamente mais inteligente. Tudo isso é muito importante, porque a gente vai precisar disso agora. Eu acho que a tecnologia dentro de casa ela tem que ser invisível. A gente não pode se sentir assim, oprimido pela tecnologia. Ela tem que nos facilitar a vida. Então, o que eu preciso? Eu, pessoa, ser humano, quero, individualmente falando, como uma coisa que vai facilitar a minha vida. Então, eu quero trabalhar em home office, porque eu quero estar mais perto. Eu sou uma pessoa que trabalha muito bem de madrugada. Então, eu acho bacana estar com os meus filhos, poder almoçar com eles. Odeio perder tempo num trânsito improdutivo, mas adoro fazer uma reunião pessoal, um happy hour. Espero que a gente possa se encontrar de novo num restaurante, poder voltar à vida normal. Mas eu não quero perder um tempo improdutivo se eu posso trabalhar em casa. Se eu posso fazer uma videoconferência, por que eu tenho que ir até um cliente para passar 15 minutos para mostrar uma proposta, se eu posso fazer isso home office? Agora, também trabalhei numa época em que tinham muitos paradigmas
que foram quebrados à força com essa pandemia. Dava para trabalhar home office? Não. O funcionário não vai ser produtivo. Não, o cliente não vai aceitar que eu não tenha um escritório. Então, já acabou tudo isso. O cliente quer produtividade, ele quer eficiência, porque ele também quer uma reunião. Para ele poder voltar. Então, tem toda essa questão, esse equilíbrio. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para não virar refém de um home office insano. Então, a gente tem que ter esse cuidado. As empresas têm que ter essa preocupação, senão os funcionários vão enlouquecer. E acho que, falando um pouco aqui de espaço híbrido, a gente acabou focando muito na casa, mas eu acho que o escritório vai ter uma preocupação de talvez trazer... A gente trouxe o office para dentro de casa, eu acho que a gente vai ter que levar o home para dentro do escritório. É um espaço de aconchego das pessoas, de interação, se reconhecer nos colegas de trabalho. Eu reparei, eu faço muita videoconferência agora, eu estou cuidando de um projeto com pessoas que eu nunca vi e a gente tem que se falar todos os dias. E eu tenho reparado uma coisa muito curiosa. A gente fica feliz quando ouve o barulho do filho da pessoa do outro lado, quando a gente ouve o cachorro latindo, a gente ouve o barulho da torneira, porque tem um ser humano do outro lado. E esse ser humano, a gente quer saber se ele tem um filho pequeno. Então, não tem mais aquela preocupação exagerada de, não, eu tenho que estar isolado porque ninguém pode ver meu filho passar por trás enquanto eu estou numa reunião. Acabou isso. Eu acho que, não sei se por conta da pandemia, que está todo mundo um pouco carente, emocionalmente carente. Então, é gostoso a gente ver o humano que tem do outro lado. Então, eu acho que a tecnologia vem para facilitar, sim, não vai nos transformar em escravos da tecnologia e tem que ser invisível na casa. Mas tem que trazer bem-estar. É isso que eu acho. Tá ótimo. Eu acho ótimo a gente encerrar com esta mensagem que, na minha opinião, é realista e positiva ao mesmo tempo, né? De fato, a gente não pode ficar submisso à tecnologia, nós temos que submetê-la. Outra coisa que eu gostei muito nesse encerramento é da gente levar o home para o office. Eu acho que é uma frase que inverte um pouco essa lógica que a gente está discutindo e mostra que a gente tem que humanizar mesmo, né? Por trás de tudo, como vocês disseram desde o começo, está o homem. O design serve ao homem, a tecnologia serve ao homem, a arquitetura serve ao homem e os materiais, os produtos servem ao homem, é ele o nosso, obviamente nós somos o grande beneficiário de tudo isso. Muito bem, eu vou encerrar então o nosso webinar agradecendo em nome do Renato Marim e da Casa e Mercado aos nossos convidados, ao Lula, a Sônia, a Roberta, ao Leonardo, o Denilson, o Arthur, a todo mundo que nos acompanhou pelo YouTube e que participou conosco. Os nossos 2 próximos temas, eu vou já dizer aqui, porque ele está absolutamente conectado com essa questão de qualidade de vida. Nós vamos tratar no próximo webinar de um espaço vital da arquitetura, que é a alimentação. Então, nós vamos discutir como toda essa transformação da casa, a Roberta a todo momento nos lembrou que não é nada definitivo, mas neste momento, que experiência que nós estamos tendo com a nossa alimentação, o que está acontecendo, e no outro webinário, que será depois desse, nós vamos tratar de uma questão muito importante, que é esse espaço externo, que pode ser um jardim, mas que também pode ser uma horta, que também pode ser algo a ser construído, né? Então, eu peço para que todo mundo fique ligado nas redes sociais da Casa e Mercado, para que a gente possa comunicar a data, o horário, os nossos convidados desses 2 próximos webinars. Agradeço a presença de todo mundo. Lembrar que essa nossa conversa já vai estar no YouTube. Eu vou olhar aqueles minutos que eu perdi para saber o que eu deixei de acompanhar. Agradeço a todo mundo mais uma vez. Um abraço enorme, que todos fiquem com saúde e que a gente possa se conectar novamente no outro web Casa e Mercado Debates. Tchau, pessoal.